Bom, a Débora explicou quais são as opções, porque assim, se não tem... A Débora Bergamasco, né, xará. gente? Porque aqui eu tô toda envolvida com as Déboras. Por falta de Débora, tem duas. Não chegaram num consenso, então beleza. Vamos ver aqui, vamos arquitetar uma opção para ver se a gente consegue desenrolar esse assunto junto à presidência da República, que faz parte do Executivo, e os dois lados têm de resolver esse assunto, porque é um assunto de taxação que começou no início da gestão Lula, entrando dentro do programa Remessa Conforme, né? Então você tem limite para taxar, aí se não está dentro do limite, fica preso lá, e aí você não recebe sua brusinha e ninguém recebe a brusinha. Só que a CNI, até citei isso na abertura, né, Débora Oliveira, e você vem acrescentar mais dados para a gente, disse assim, olha, não é o pessoal de baixa renda, não é a galera que ganha, sei lá, R$700 por mês, menos de um salário mínimo, que tem o hábito de entrar num site e fazer uma compra de outro país, às vezes numa língua que você nem entende. É o pessoal com mais poder de orçamento. Então, será que vale a pena esse debate? Essas pessoas não teriam condição de comprar um produto nacional? Ou é só pelo interesse de poder pagar menos? E aí acaba dividindo também a opinião com o pessoal da própria indústria aqui, né? De, não, então eu vou fechar minha fábrica que eu tenho aqui, eu vou abrir em outro país, porque se eu estiver lá, eu vou vender mais barato para os próprios brasileiros. É exatamente isso que tem acontecido, Elise. E aí onde está o lobby e a cobrança muito grande do setor de varejo, inclusive. Porque o que eles alegam? Não há uma competição leal nesse momento. A gente tem os e-commerces, essas gigantes asiáticas que entram aqui no Brasil com imposto reduzido, ou seja, 17% apenas que tem pago do imposto, que é o ICMS, que é o imposto estadual, que foi isso que foi determinado quando foi estabelecido o Remessa Conforme, você fica isento de compras até $50. Paga na fonte, ou seja, quando você está fazendo a sua compra lá no site, já vai lá, está descrito, olha, isso é imposto que vai ser determinado. É o ICMS, 17%. Só isso. Aí, o que acontece com as grandes varejistas aqui no Brasil? Elas pagam todos os impostos. Essas empresas aqui do Brasil, que também vendem roupa, que também vendem artigos de casa, enfim, tudo que você encontra nesse e-commerce, elas não estão isentas desses impostos. E pagam lembrando, muito, né? exatamente, Nossa, lembrando muito. que a gente tem uma variação de imposto entre estados, enquanto a gente não tiver a reforma tributária que está em andamento ainda, sendo colocada em prática, tem lugares que essas empresas, grandes varejistas no Brasil, chegam a pagar 90% de imposto. Ou seja, não é uma concorrência leal. Não, como é que ele vai brigar com o preço de uma empresa lá de fora que paga muito menos imposto? Esse é o raciocínio do varejo, que vem argumentando fortemente isso, que coloca em risco ali a questão de emprego da população, porque no final das contas eles estão aqui, estão empregando. Por isso, inclusive, eles chegaram a alegar essa possibilidade. Então, tá bom, então a gente vai tirar a produção aqui do Brasil e vamos colocar lá fora. É melhor ter uma produção ali no país vizinho, no Paraguai, e mandar o produto aqui para dentro do Brasil pagando só 17% de imposto. Ou seja, existe uma cobrança muito grande do setor de varejo e não é nem pela isenção, eles querem uma paridade, pelo menos nessa concorrência, para que seja leal essa concorrência entre os mercados. Mas aí não é isso muito bem que acontece. Por outro lado, a gente sabe que é importante para o governo a arrecadação desse valor, até porque, no final das contas, a gente sabe que o governo precisa arrecadar dinheiro. Essa é uma arrecadação que é muito importante, mas o governo não quer ter a responsabilidade de assinar essa decisão. Olha, fui eu que derrubei a isenção das comprinhas de $50, porque aí é comprar uma indisposição com a sociedade, parte dela que está aí muito a favor, claro, dessas blusinhas, seja a maioria, como já mostrou pesquisa, de classe A ou B, que no final das contas não é a classe mais pobre que realmente acaba consumindo mais, mas é uma indisposição social e o governo agora não tem espaço para ter qualquer tipo de ruído na sua imagem socialmente, né, Elisa? Porque se você pensa, se a pessoa está tentando sobreviver a ter um almoço todos os dias, a pessoa não vai. Bom, também não dá para generalizar, vale lembrar, Elisa, né? o setor de varejo foi um dos mais prejudicados na pandemia, se a gente e ainda para poder tem isso, pensar. né? A quantidade Ou seja, de impostos já vem de um período muito difícil, vem tentando uma recuperação, aí vem com essa outra parte que, no final das contas, pagando menos imposto não é uma concorrência leal. É uma situação difícil de ser resolvida.